iPhone 12 Pro parou de ligar do nada. Seja muito bem-vindo a mais um vídeo, eu sou o João Pedro e aqui no canal eu trago dicas de manutenção, reparo em placa, dicas de ferramenta, dicas do básico até o avançado. Hoje eu estou aqui com o iPhone 12 Pro que parou de ligar, a gente vai fazer a análise junto aqui desse aparelho e vamos tentar reparar. Se você ainda não é inscrito, não se esqueça de se inscrever e também ativa o sininho de notificações para você não perder outros vídeos que eu postar aqui no canal, beleza? Se você quiser aprender mais comigo, aqui embaixo na descrição tem o link da nossa comunidade SH School lá no WhatsApp e tem também o link para os meus cursos. Se você quiser conhecer mais, todos os links estão aqui embaixo na descrição. E se você quiser enviar o seu aparelho para reparo para a gente recebe também. O link está aqui embaixo do meu WhatsApp, beleza? Então bora lá para o vídeo. Galera, então aqui está a placa do nosso iPhone 12 Pro, tá? O aparelho está ligado na fonte. Vamos energizar aqui para vocês verem que ele está consumindo os 3 amperes aqui da fonte, tá? Igual vocês podem ver aí na imagem abaixo, beleza? Então a gente vai tentar colocar o aparelho aqui já na câmera térmica. Vamos ver o que ele vai aquecer. Vamos ver o lado A aqui. Flex aquecendo. Não dá para perceber nenhum outro ponto ali. Vamos ver o lado de baixo. Aqui não dá para ver, então a gente vai ter que desmembrar a placa, tá? Possivelmente, na verdade, a gente pode ainda remover aqui algumas coisas e dar mais uma analisada. Vamos ver se dá para ver alguma coisa aí. Normalmente, quando ele está aquecendo o flex assim, dificilmente a gente vai conseguir ver, porque o flex acaba aquecendo mais do que o capacitor em curto, do que o componente em curto. Normalmente, tá? Em alguns casos a gente consegue ver ele aquecendo alguma coisinha na placa. Ó, ali a gente já começou a observar ele aquecendo aqui, ó. Deixa eu tentar mostrar com a pinça para vocês. Bem aqui, ó. Tá? Acho que vai ficar melhor, ó. Na ponta da pinça aqui, ó. Observem ali, próximo ao conector da tela, beleza? Tá vendo ali? Vamos verificar aqui no esquema elétrico se é o Tigre que está ali atrás. Pessoal, para quem tem interesse, tá? Enviar o aparelho para a gente recebe o aparelho aí de todo o Brasil, beleza? Atendemos lojistas também. Nós temos vários clientes lojistas, inclusive de outras cidades aqui de Minas e de outros estados também. Bom, vamos lá, ó. Tá aquecendo mais ou menos aqui, tá, galera? Nesse ponto aqui, ó. Na verdade, não é na parte de cima, é na parte de baixo da placa, que tá aqui, ó. Então, meu palpite seria talvez aqui, vamos só abrir aqui. Aqui seria o CI que alimenta o display, tá? E esse daqui seria o amplificador, tá? Deixa eu só verificar aqui. É o amplificador do Vibra. Beleza, galera? Bom, o curto ele provavelmente está nessa região, tá? Aqui a gente tem o Tigres, né? O Yangtze, que é o CI de carga do iPhone 12 Pro. Talvez o curto esteja nele também e está gerando esse aquecimento aqui, ó, porque está próximo. Então, a gente sabe que muito provavelmente o curto está aqui, ó, nessa região. A gente vai ter que desmembrar a placa e verificar, jogar no umbreu, por exemplo, injetar tensão com a fonte, ou colocar na câmera térmica ali novamente e ver se com o outro lado da placa a gente consegue enxergar, tá? É isso que a gente vai fazer agora. Vamos tirar aqui, ó.
esse adesivinho, que ele atrapalha a gente a poder separar a placa. Beleza. Pronto. Além da pré-heater, eu dou uma aquecidinha por cima aqui, tá? Com a estação de ar, para agilizar aí o processo de aquecimento da placa e a gente conseguir remover um pouquinho mais rápido. Beleza? Vamos aplicar um fluxo aqui. Coloca a placa com cuidado na bancada. Perfeito, aqui a gente pode remover também. Vamos desligar. Esperar a placa esfriar um pouquinho. Vou dar uma cortada no vídeo e a gente já coloca ela aqui na câmera térmica, beleza? Podemos fazer uma análise visual também antes, porque em alguns casos a gente consegue já identificar o capacitor que está em curto, tá? Às vezes ele fica com um aspecto ali de carbonizado, então a gente nem precisa de uma câmera térmica ou aplicar o breu, a gente já consegue visualizar qual que está com o problema. Bora lá, então. A placa já deu uma esfriadinha aqui. Vou colocar de RF de lado. Antes, vamos ver se a gente consegue visualizar aqui no microscópio. Galera, visualmente, tá? Não consegui identificar nada aqui não. Beleza? Não consegui identificar nada aqui não. Deixa eu melhorar o foco para vocês, agora que eu vi que não tá muito legal. Ó. Não consegui ver nenhum capacitor aqui, assim, destacando. Às vezes tem uns que parece que tá meio estranho, mas não tem nada a ver, tá? Quando a gente energiza e encontra o curto, ele ali era só a aparência, mesmo um aspecto meio estranho, mas tá tudo ok com ele. Tá? Vamos aqui na câmera térmica mais uma vez. Deixa eu já virar aqui para a câmera térmica. Vou ligar a placa na fonte. Espera aí que eu vou colocar a imagem da câmera térmica para vocês. Aí, ó. Então vamos energizar aqui a fonte, tá? A placa. Ó, capacitor ali, tá, galera? Deu para ver lá, ó, aquecendo bem um pontinho. Beleza? Vamos agora aquecer esse... Acho que no óculos isopropílico aqui talvez depois a gente encontrar, tá? Porque não vai precisar nem do breu. Vamos tentar ver aqui. Ó, mesmo a gente sabendo onde é que tá o curto, tá? Esse daqui, ele tá com um aspecto... Tem uma sujeirinha nele aqui, mas eu acho que é da pasta térmica. Tá vendo? É da pasta térmica. Então,
Não dá nem para a gente falar que ele é o curto, tá? Eu acredito que seja um desses três aqui, ó. A gente vai aplicar o óxido propílico aqui de novo. Vamos ver se com o óxido propílico a gente consegue localizar. Vamos ver. É esse daqui, ó. Tá? Esse daqui tá em curto, ó, tá vendo? Tá com aspecto normal. A gente não consegue falar que ele tá em curto, nesse caso aqui, somente pela análise visual. Beleza? Vamos ver qual que é a malha desse capacitor aqui. Ele está na malha de alimentação do amplificador, tá? Do amplificador do Vibra. Beleza? Bem naquela região mesmo ali que estava aquecendo, que eu mostrei para vocês. Perfeito? Vamos aquecer aqui e remover ele. Eu vou fazer um aquecimento com essa ação de ar e ao mesmo tempo eu vou utilizar o ferro de solda para poder remover ele, tá? Dessa forma fica mais seguro. A estação de ar vai vir com a temperatura mais tranquila. Sempre, galera, eu tento aquecer o mínimo possível a placa, tá? Pra gente diminuir os riscos aí de matar o aparelho, beleza? Vamos lá. Vou aplicar um pouquinho de estanho nele aqui. Que aí ele pega mais temperatura do ferro de solda. Agora vai dar. Beleza. Bem tranquilo. Vamos fazer o teste aqui agora. Deixa eu dar uma limpadinha nessa placa. Vamos ligar na fonte agora para a gente ver se curto saiu. A gente poderia medir com multímetro também, mas já vou ligar direto aqui na fonte. Tá? Deixa eu colocar aqui para vocês. Fonte. Perfeito, galera. Curto removido, tá? Agora nós podemos fazer o rebaling da interposer, né? Aqui eu troco a solda. Isso vai ficar para um outro vídeo, para esse vídeo não ficar muito extenso. Então aqui fica mais o diagnóstico, tá? Como que a gente... Curto é um reparo bem tranquilo. Deixa eu até mudar a câmera aqui para vocês. Bom, galera, curto, no geral, é uma falha tranquila de resolver, tá? É um dos reparos mais simples de serem diagnosticados, de serem reparados. O técnico identificando que a placa está em curto, ele basicamente ele vai precisar encontrar onde está aquecendo, né? Ele encontrando onde está aquecendo, ele só tem que tomar cuidado, porque nem sempre o componente que aquece, ele é o componente que está em curto, tá? A gente precisa entender se aquele componente que está aquecendo, ele está na entrada ou na saída daquele circuito, tá? Como assim? Se ele estiver na entrada, nem sempre ele vai ser o curto. Por quê? Se o curto está após aquele componente, talvez ele está aquecendo porque a corrente que está passando ali, ela é uma corrente maior do que ele foi projetada para receber. Por exemplo, uma bobina. Se tiver um capacitor em curto numa malha que tem uma bobina, um filtro naquela malha, provavelmente esse componente ele vai aquecer. Então tem que tomar cuidado com isso. Não é simplesmente encontrar qual componente está aquecendo. Você precisa olhar ele no esquema elétrico e entender se ele é um componente que está na saída daquela malha ou se ele está na entrada. Se ele estiver na entrada, talvez não seja ele o curto, tá? Não é sempre que vai ser aquele componente que está aquecendo. Pode ser que seja um componente lá para frente na malha. Então você precisa entender qual que é aquela malha, tá? Verificar se não tem outros componentes
ali na sequência e energizar mais para frente, né? Vamos dizer assim, depois daquele componente em série. Agora, se o componente que está aquecendo é um componente que já está na saída da malha, aí em 99% dos casos ele vai ser ele o problema, que era o caso aqui. A gente tinha um capacitor aquecendo, né? Um capacitor ele não é um componente em série. Isso aí também é um outro detalhe. Na verdade, no caso aqui, ele era um componente na entrada da malha, mas era um capacitor, né? O que eu estou querendo dizer aqui. Então, um capacitor não vai aquecer se ele não tiver em curto, tá? A não ser que seja um capacitor em série, tá? Um capacitor em paralelo não vai aquecer. Se um capacitor em paralelo estiver aquecendo, é ele a falha, tá? Porque o capacitor, ele está aterrado ali na terra da placa. Espero que o vídeo tenha ficado fácil para entender. Qualquer dúvida, deixa aqui nos comentários. Tinha muito tempo que eu não gravava vídeo de reparo em placa aqui para o canal, né? Eu vou estar trazendo um conteúdo mais voltado para técnicos que estão iniciando. Vou continuar trazendo reparo em placa também, mas eu quero estar ajudando técnicos que estão começando e estão ali mais intermediário na manutenção de celulares, que eu vejo que tem uma demanda muito alta de conteúdo assim, tá? Tem muitos técnicos começando e precisando de ajuda, então vou começar trazendo mais esse conteúdo aqui no canal. Como eu falei, não vou parar de trazer os reparos, mas eu espero que esse conteúdo aqui possa continuar ajudando vocês. Espero que vocês tenham gostado. Se gostou, deixa o seu like. A maioria dos técnicos que assistem o meu canal não são inscritos, então se inscreve aqui embaixo, isso ajuda muita gente a crescer, o YouTube entender que o conteúdo está sendo relevante. E se você quiser participar da nossa comunidade lá no WhatsApp, tem o link aqui embaixo na descrição. Beleza? Muito obrigado por assistir, eu fico por aqui e até o próximo vídeo.